Graça e paz, Igreja de Avivamento. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O Evangelho é cruz. Em Mateus, também referência a esse mesmo texto, Mateus 16, eu vou ler somente, acho que é somente o versículo 24. Somente o 24, ele diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Mesma coisa, né? Disse no 34. É porque me perdi um pouco aqui. Evangelho é cruz. Evangelho é arrependimento. E nós estamos vivendo um momento, hoje em dia, existe até alguns estados onde isso tem acontecido com maior volume, onde as igrejas têm virado um lugar de autoajuda, de coach, onde as pessoas vão para receber estímulos de autoestima, para elas ouvirem que elas são bonitas, para elas ouvirem que elas são amadas, que elas são preciosas, que elas são lindas. E quantas vezes você tem que mentir? Porque aí o pastor fala assim: olha para o seu irmão do lado e fala assim: como você é lindo. Aí você olha, e o irmão não é bonito, gente. Aí você tem que falar que o irmão é lindo. Aí você está mentindo dentro da igreja. Estou brincando, gente, tá? Porque para Jesus todo mundo que ele fez é lindo, tá? Mas beleza é uma coisa relativa. Estou falando que você está mentindo, que às vezes você não acha e você fala que ele é lindo, né? É só para um quebra-gelo aqui, né? Mas as igrejas têm se tornado um lugar de estímulos, onde as pessoas vão buscar, às vezes, eu vou à igreja para eu me sentir melhor. Espera aí. Será que é esse o propósito? Eu tenho que ir à igreja para eu me sentir melhor? Eu entendo Davi, quando Davi ou qualquer outro salmista, quando ele entra na igreja e tem a sua alma ajustada. Aí sim. Quando ele está com inveja, quando ele está com raiva, e ele entra no templo, ele começa a adorar e tem a sua alma ajustada. Tudo bem. Aí o Senhor está ajustando a gente, está calibrando a gente. Aí é lógico que a gente vai sair melhor, porque a gente entrou ruim.
com o pecado, né, dominando a gente totalmente. Mas a igreja, o propósito principal da igreja é salvação. Não é autoestima, é salvação. Tem muita gente fazendo da igreja, fazendo da Bíblia, da palavra de Deus, um livro de autoajuda e não de ajuda do alto. É bem diferente. O Senhor se revela a nós e nos ajuda conforme a sua sabedoria. É diferente de quando eu busco o que me interessa na Bíblia. Bem diferente. E aqui o próprio Jesus está falando assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. É claro, gente, é óbvio que quando a gente se converte, nós temos os nossos pecados perdoados, nós somos purificados, nós somos mais felizes. Isso é óbvio, porque a gente está limpinho. Então nós estamos com a nossa consciência purificada. Então nós estamos mais felizes, nós ajustamos nossas vidas, nós pedimos perdão às pessoas, nos consertamos em muitas coisas, e é claro que nós vamos ficar mais felizes, com a bênção de Deus. O Senhor vai nos abençoando e a gente vai ficando mais felizes. Nós nos tornamos bem-aventurados porque buscamos a vontade de Deus. Mas evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Cristo. E eu estou dizendo isso porque eu tenho um objetivo, essa não é a palavra principal. É que quando um irmão ou uma irmã começa a tomar a sua cruz, ou começa pega a sua missão, o seu ministério, ou é confrontado, ou está em sofrimento, e dentro da igreja, e às vezes um outro irmão, ao invés de ajudá-lo, como deveria, tenta consolá-lo, de outra forma, o atrapalha, tendo pena desse irmão. Ai, eu não sei por que você está passando por isso. Tem pena do sofrimento do irmão. Quase pergunta por que Deus está fazendo isso com você. Você é tão bonzinho. E isso não é a nossa função. Nós já não somos irmãos em Cristo para isso. E aí eu tenho uma expressão que aí às vezes só entende quem conhece a palavra, mas a partir de agora, quem não entende vai entender por causa de um texto, tá? Queria que você abrisse aí, 2 Samuel, capítulo 16. Segunda Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. O que está acontecendo aqui enquanto você abre? Davi, o rei Davi foi... Como é que a palavra que eu vou usar? Como é que me ajuda aí, pastor? O que Absalão fez com Davi? Qual a palavra que eu uso? Usurpou
o reinado de Davi, né? Fez uma coisa muito feia com o pai, né? Ele tramou contra o pai, né? Usurpou o reino do pai. Eu estou querendo ser bem objetiva, porque eu não vou contar a história. Aí você volta um pouquinho antes, quem não conhece a história. E aqui ele está fugindo do filho. E enquanto ele está fugindo, um homem que era da família de Saul começa a amaldiçoar Davi, tá? A partir do versículo 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, e ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Abissai era um dos 3 principais de Davi. Era Abissai, Joabe e... esqueci o nome do outro. Abissai, Joabe, eram 3. Esqueci. Eram os 3 principais, que eram os filhos de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. Então Abissai fala assim: eu vou deixar ele ficar amaldiçoando o Senhor igual um cão morto? Não, eu vou cortar a cabeça dele. Verso 10: respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais a este benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a sua maldição este dia. Até aí. Então tá ele lá caminhando, e Simei tirando pedra, amaldiçoando, e de repente um dos seus capitães fala: o que é isso? Ele vai ficar xingando a gente? E te amaldiçoando? Não, eu vou cortar a cabeça dele agora. E Davi: o que eu tenho convosco, filhos de Zeruia? Não, deixa ele amaldiçoar. Quem sabe o Senhor vai olhar a minha aflição e vai transformar a maldição dele em bem. Deixa ele falar. Bora. Vamos andando. Deixa ele. E ele continuou falando. Enquanto ele pôde, ele foi amaldiçoando Davi, acompanhando o percurso e amaldiçoando Davi. Depois que Davi retoma, ele volta a Jerusalém, retoma o seu trono, 2 Samuel 19, 18 a 23, Simei fica desesperado e se arrepende, fica com medo, né, de morrer. 2 Samuel 19, 18. Segunda Samuel 19, 18 a 23.
E o atravessaram para fazer passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão e lhe disse: não imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Pois Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás, e lhe jurou. Então, essa expressão que eu falo, que eu gosto de usar, alguém vem falar alguma coisa, que tenho convosco, filhos de Zeruia, né? Então, se alguém vem falar algo com você, para te tirar do que Deus te disse, ou para interferir no que Deus está fazendo na sua vida, tenha cuidado. Pode ser uma palavra para te defender, pode ser uma palavra para te proteger, mas ela pode ser uma palavra que tire você do caminho que Deus traçou para você fazer. Aparentemente o capitão estava defendendo o rei. Não vai amaldiçoar o rei, não. E Davi: o que é isso? Não. O que tem? E muitas outras vezes ele usou essa expressão e não deixou que os filhos de Zeruia o tirassem do foco. Mas não foi só ele, tá? É porque eu não tem muito tempo, mas eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Jó, quando estava lá naquela situação e a mulher olha para ele e fala assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele olha: mulher, você está louca? Se eu vou voltar contra Deus agora, nesse momento que eu mais preciso dele? Então, às vezes, pessoas que nos são próximas, eu falei, né? Esses filhos de Zeruia eram sobrinhos de Davi. Além de serem capitães, importantíssimos, eram próximos, eram familiares. Então, às vezes, pessoas que nos são próximas, amigos de caminhada, pessoas importantes, às vezes, na nossa vida, como cristãos mesmo, estão ali do nosso lado, mas se sentem pena de nós, em algum momento, a gente tem que dar um passo para trás e eu me lembro em alguns velórios muito difíceis, e algumas pessoas virem me questionar e eu ter sempre a mesma resposta: Deus sabe o que faz. Mas Deus sabe o que faz, ponto. Não, mas essa morte, não importa, Deus sabe o que faz. Essa pessoa é dele, foi ele que trouxe, ele levou, é dele. Por mais doloroso que seja, ele sabe o que faz. Se a gente não se coloca debaixo da soberania de Deus, a gente não tem paz nesse mundo, nunca. Nunca. Amém, irmãos? E a gente não consegue caminhar como cristãos mesmo, não.
Você imagina como é que o apóstolo Paulo ia conseguir ter paz num calabouço? Escreveu uma carta para as igrejas. Amados, num calabouço. Como ele conseguiu fazer isso? Porque ele tinha paz em Cristo. Senão ele estaria ali choramingando. Meus irmãos, façam uma corrente de oração para me tirar daqui. Ele ia estar fazendo isso, não ia, pastor? Vocês estão orando pouco, jejuem, façam 7 semanas do clamor, as muralhas de Jericó, de não sei o que lá, de não sei o que. Vocês estão orando pouco. Eu não consigo sair daqui dessa prisão, eu estou em algemas. Não foi isso que ele escreveu. Ele estava lá ensinando, exortando, puxando até a orelha. Até ameaçando. Ó, eu estou aqui, hein, em algema. Quando eu for aí, vocês vão ver. Ele escreveu isso. Porque ele tinha fé que ele ia sair dali. Ele só não disse isso quando ele sabia que ele ia morrer. Quando ele sabia que ele ia morrer, aí ele disse que ele ia sair dali. Aí ele disse, olha, combati o bom combate, tá, gente? Completei a carreira, guardei a fé. Vou sair daqui, não. Aqui eu já completei, já combati o meu bom combate. Então, meus irmãos, o evangelho é arrependimento, é cruz. Evangelho é ajuste de alma todos os dias. A gente tem que ajustar a nossa alma e buscar o Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Hoje eu tive inveja. Hoje eu fiquei com raiva. Senhor, me perdoa. Por que isso? Por que aquilo? Porque hoje eu deixei de fazer isso. Hoje eu deixei de fazer aquilo. É arrependimento todos os dias. É negar a si mesmo. E tomar decisões que falem assim, não, o Senhor é mais importante do que eu. Isso é o evangelho. Mateus 16, eu acho que esse é o texto mais forte de quem tentou tirar alguém do caminho. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Só faltou Jesus falar assim, que tenho convosco filhos de Zeruia. Ele falou, mas ele foi além, porque tinha alguém muito pior ali por trás de Pedro. Ele diz, versículo 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Tinha alguém soprando no ouvido de Pedro. Tinha alguém lá no ouvido de Pedro falando assim, tadinho dele, olha só o que ele está pensando, que ele vai morrer. Fala com ele. Você é o único que tem coragem, Pedro. Os outros não têm a sua coragem. Você é audacioso. Fala com ele. Você tem intimidade para falar com ele. Pedro encheu de si. Imagina, Senhor. Tem compaixão de ti. Isso nunca te acontecerá. É uma palavra tão bonitinha, né? Tem compaixão de ti.
Você não gostaria de ouvir isso se tivesse uma cruz na sua frente, Ludmila? Né? Tem compaixão de ti. Isso nunca te acontecerá. Alguém que gosta de você, né? Que não quer que você morra. Não, era o diabo soprando no ouvido de Pedro, mexendo com as emoções de Pedro, para tirar Jesus da missão, para tirar Jesus do caminho que ele tinha que percorrer. Jesus olha através de Pedro e fala: sai, Satanás, arreda daqui. Ele não olha nem para Pedro. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Por isso que você está falando aí na cabeça de Pedro. Meus irmãos, vocês acham que isso não acontece com a gente? Muito. E aí eu vou falar uma coisa que acontece muito no nosso meio, e eu vou encerrar com isso, tá? Muitas pessoas saem das igrejas por causa dos filhos de Zeruia. Mas muitas saíram do nosso meio. Eu posso falar daqui, por causa dos filhos de Zeruia. Porque quantas pessoas nós discipulamos, e na hora que a gente puxava, confrontava e falava: vem cá, você está errado, meu filho, olha aqui a palavra, ó. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo que você está errado. Você tem que acertar a sua vida. Encostava num filho de Zeruia, a pastora Érica falou que eu estava errado. Ainda pegou a Bíblia. Me mostrou lá que eu estava errado, mas ela foi tão dura comigo. Aí o filho de Zeruia: ela não podia ter feito isso com você. Eu não gosto muito dela mesmo, não. Ela é muito antipática. Eu soube até que ela fez isso com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. E pronto. Eu conheço uma pessoa, que eu estou orando muito por ela, que eu sei que ela vai voltar para Jesus. Que ela saiu, não foi por causa de nenhum filho de Zeruia, foi por causa do mundo. Mas como os filhos de Zeruia procuravam ela para falar mal da igreja. E como levavam fora. Chegavam para ela: você saiu da igreja, né? Mas também, né? Porque o pastor Lélio... fala mal do pastor Lélio, não. Porque eu saí da igreja, a culpa é minha. O pastor Lélio é meu pastor. Você veio aqui falar mal do pastor Lélio, você pode ir embora. Tá, desculpa. Mas muitos. Mas quantas pessoas saíram porque ouviram os filhos de Zeruia, que consolaram errado, consolaram, sabe? Meus irmãos, eu não posso fazer nada com os filhos de Zeruia que não estão aqui, mas nós que estamos aqui, não podemos ser. Nós que estamos aqui não podemos ser. Quando alguém chegar para você e falar assim: nossa, a pastora Marilene me deu um fora, você bota 2 pés atrás e pensa assim: isso que será, hein? E faz uma cara de peixe. Sabe o que é cara de peixe? Peixe não tem expressão, né? Não presta seu ouvido não, meu irmão. Você não quer dar fora, não quer fazer nada, faz cara de peixe, sabe? Aí a pessoa vai achar estranho e vai deixar, e não vai falar mais nada para você. Muda de assunto, dá um de doido. Menina, esqueci meu negócio no fogo e vai embora, entendeu? Dá um de doido, mas não empresta seu ouvido.
Não vá consolar errado quem foi corrigido. Porque você não está fazendo favor a ninguém, você está fazendo um desserviço ao reino de Deus. Você está tirando um irmão do caminho que Cristo traçou para ele. Olha o perigo que você está correndo. Olha que coisa séria. Você quer o quê? Que Jesus olhe para você e fale: arreda, Satanás? Você quer isso? Não, né? Isso é sério. Isso é muito sério. E quanto a nós, esqueci, tem só mais um texto, tá? Quando nós estivermos sendo corrigidos, não vai ficar fazendo ouvido dos outros de pinico, não. Primeiro, aceita a correção. Se ela vem de Deus, se ela vem de um líder, sabe? Primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu estou errado? Antes de se doer, ai, falou assim comigo. A primeira pergunta é: eu estou errado? Muitas vezes eu fiquei magoadinha com o pastor, muitas, mas muitas. Até eu ficar calejada. Mas aí, até o emburramento passar, eu ficava me perguntando: mas eu estou errada? Primeiro eu achava que não, porque, né? Primeiro eu achava que não estava errado. Mas depois que passava a raivinha, eu ficava pensando, mas não é que ele estava certo? Aí ele chegava todo sem graça, porque eu também não sou orgulhosa, não. Posso parecer, mas não sou. Eu não vinha conversar com o senhor? Pastor, me desculpa, tá? Eu sei que eu errei com o senhor. Tá. Aí, às vezes, ele, do que mesmo? Brincadeira, né, pastor? Ele sabia, sim. Para a gente encerrar, meus irmãos, Hebreus 12, que o Espírito Santo complete a obra no seu coração, porque o texto é muito claro. Eu vou somente ler o texto. Hebreus 12, a partir do verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação de que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem? E açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Pois os nossos pais, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus vos abençoe.